versículo 19, Deuteronômio 30, 19. 30, 19. 30, 19. Glória a Deus. No domingo só teremos a reunião, igreja, pela manhã. À tarde nós vamos estar lá em Londrina. Faço convite a todos também. Amém? Quem tiver vontade, quem quiser ir de carro, vá também. Talvez você tenha vontade de ir também. Vamos para lá. Fico feliz que você faça um junto lá com a família. A gente possa ir também. Amém? Se conseguir, é bom. Que horas que começa lá, pastor? Às 18 horas. Vamos ter lá um trabalho, né, dos jovens, lá, uma reunião especial dos jovens. Quando nós falamos jovens, é aquele que é forte, diz a Bíblia, né? Deus falou que chama a gente de jovens porque somos fortes. Você que se sente forte, você não é um jovem. Agora aquele debilitado, tem gente que tem 15 anos de idade e é debilitado, não é verdade? Você olha para ele, só está a carcaça dele. Amém? Então o jovem até enquanto ele se sente forte. Graças a Deus. Coloca a tua mão sobre a Bíblia assim, diga: Pai, meu coração está aberto e pronto para ouvir tua voz. Diga: fala comigo, Deus, para que eu possa ser abençoado em nome de Jesus. Diz assim, ó: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto. Olha a proposta de Moisés ao povo, que Deus estava dando a eles: proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. E aí ele diz: escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Tudo que você quer de Deus é uma escolha, é caminhos. Se eu quiser pegar um lado, eu vou ter prosperidade. Se eu pegar o outro lado, provavelmente eu vou ter no meu caminho miséria. Se eu escolher o lado certo, eu vou viver. Se eu escolher o lado errado, eu vou trazer morte para mim. Isso aconteceu com várias situações do povo de Deus na Bíblia. Vou pegar o exemplo, claro, o Ló. O Ló fez uma escolha para a vida dele que aparentemente parecia ser bom, mas no caminho dele teve ali prisões, teve cárcere, teve miséria, teve incesto, teve perdas, não foi? O caminho de Ló começou com um caminho bonito, não é? Uma estrada que parecia o caminho do Egito, que olhava toda bonita, né? A Bíblia diz que parecia o caminho que ia para o céu, né? De tão bonito que era, tão fértil que parecia aquela terra. E o fim daquela estrada foi uma geração marcada pelo incesto. Ele perde a casa, ele perde, antes da casa ainda perdeu bens. Quando foram tomados Sodoma e Gomorra, ele foi levado cativo, mas foi recuperado. Depois ele perde então a esposa, depois ele perde o que ele tinha, a casa, tudo. E chega o momento que termina ele, as duas filhas, e uma geração se levanta com fruto de um incesto, por causa das escolhas que o Ló faz lá atrás. Aí você imagina, o caminho que ele pegou naquele dia foi um caminho de morte. Ele tinha que ter pego um caminho de bênção. Pastor, mas era a oportunidade melhor que tinha na hora. A melhor oportunidade que eu posso ter de bom para a minha vida é quando eu vou à direção de Deus. Eu me volto para a direção de Deus. Eu falei de Ló, por exemplo, mas eu poderia ter trazido então a lembrança de outras situações da Bíblia, como por exemplo o Emeleque e Noemi. Noemi e Emeleque, eles saem de uma cidade onde eles eram ricos, prósperos, e eles pegam um caminho que eles achavam que ia trazer também prosperidade, ou no mínimo eles iam manter o que eles tinham. Só que por azar da vida morre o homem, e depois morrem os dois filhos também de Emeleque. Ou seja, ele perdeu tudo. Tem gente que o caminho que ela pega é um caminho de morte, como eu falei. Então tem que tomar muito cuidado com as escolhas que eu faço na minha vida. E as escolhas que nós fazemos muitas vezes são escolhas baseadas numa necessidade.
A escolha, por exemplo, de Noemi com o marido, era uma escolha para tentar preservar o que eles tinham. E às vezes nessa tentativa de preservar o que nós temos, nós trazemos mais maldição do que bênção. Então tem que tomar muito cuidado. O Abraão fez uma escolha de ficar com aquilo que tinha sobrado para ele. No caminho que parecia o pior, o Abraão já encontra Deus de imediato. Olha que interessante, Deus aparece assim que ele se aparta de Ló, e Deus faz promessas para a vida dele. Parecia que ele não tinha nada, mas ele tinha uma promessa, ou seja, a escolha de Abraão, a que sobrou para ele, era uma escolha de vida e de bênçãos. Nós precisamos caminhar sempre na direção de Deus. Vou mostrar outro exemplo dentro da Bíblia, 2 Reis, capítulo 4, o versículo 38. 2 Reis 4, 38. Vou te mostrar o que acontece quando nós escolhemos errado. Às vezes até por ignorância, por não conhecer, por não saber o que estamos fazendo, trazemos morte para nossas vidas. Amém? Acharam? 2 Reis, capítulo 4, versículo 38 em diante. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume, e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. 39. Então saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava, e colheu dela sua capa cheia de coloquíntidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conheceu. Nossa vida é como uma panela. Amém? Essa palavra está falando ali para nós que nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós trazemos para nossas vidas. Muitas vezes uma necessidade, uma fome, muitas vezes uma carência que a pessoa tem, outras vezes ali um medo, uma dívida, e a pessoa começa a fazer escolhas ruins para a vida dela. Ou seja, a Bíblia manda eu escolher vida, manda eu escolher bênção, manda eu fazer a escolha certa para a minha vida. O que você tem escolhido no momento que você está diante de duas situações? Qual é a escolha que você tem costumado fazer? Às vezes nós chegamos em casa, às vezes você tem lá o entretenimento, mas você também tinha que fazer uma oração por algo que você tem de importante na tua vida. Qual é a escolha que você faz? O que você está escolhendo para a tua vida? Tem pessoas que ao invés de buscar Jesus, a escolha dela muitas vezes se torna o mundo. O Demas, ele tinha diante dele o caminho de Jesus. Era um caminho árduo, não era fácil não. Servir Deus não é fácil, bem, e Deus nunca diz que é fácil. Deus, ele se apresenta para a gente como o Senhor dos exércitos, ou seja, é um Deus de guerra, de batalha, amém? Mas muitas pessoas, ao querer fazer escolha para a vida delas, elas pegam a escolha errada. O Demas, por exemplo, ele amou o presente século. Quantas pessoas não estão amando o que o presente século tem nos proporcionado? Às vezes ali o entretenimento desses dias que está tendo, muitas vezes as oportunidades das redes sociais, não é verdade que acontece assim? Hoje mesmo eu estava fazendo o culto da manhã, passou lá anunciando, acho que tinha até circo na cidade, não é? Tudo é uma escolha. Se eu tenho um compromisso com Jesus, eu tenho que ter uma escolha. Espera um pouquinho. Qual é a escolha no meu coração? Eu estou escolhendo vida ou morte? Pastor, aquele moço que ele sai, ele corta ali uma capa cheia de coloquítidas, isso aí é um veneno, ele não sabia que era. Por não conhecer, ele veio e colocou ali no caldo. E às vezes, por não conhecer as pessoas, nós trazemos para nossas vidas. Às vezes, para não conhecer o coração de ninguém, nós permitimos muitas vezes uma amizade se formar. É verdade ou não é? E aquela situação para a tua vida pode se tornar uma ruína terrível. É verdade ou não é? Agora, conhecer, eu diria até que a gente nunca conhece ninguém, né, irmãos? Você pode passar 20 anos do lado de alguém e não conhecer a pessoa. Conheço, pastor. Eu sei bem como é que é ele, como é que é ela. Não sabe nada.
Amém? Hoje você conhece, amanhã você diz que conhece, mas chega um dia que você olha e fala assim: ué, o que está acontecendo? É verdade ou não é? Você pensava que conhecia, você achava que conhecia, nós não conhecemos. Por isso que temos que andar sempre pela direção de Deus. Amém? E aí a Bíblia diz o que para nós ainda depois? 39, 40. E assim tiraram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, o que eles fazem, igreja? Clamaram e disseram: homem de Deus, ao quê? A morte não puderam comer. Você viu a consequência? A escolha errada num tempo de fome, num tempo de necessidade, a falta de conhecimento trouxe para eles morte. Mas graças a Deus, tinha um homem de Deus, ele lança a farinha que representa hoje para nós ali Jesus, e ele traz ali a bênção novamente. Não precisaram descartar. Mas você vê que situação? A escolha errada pode me levar à morte. E às vezes a morte não é que você vai morrer fisicamente, não, mas às vezes a morte vem e te traz prejuízos terríveis. Tem gente que a morte que veio na vida dela causou uma doença, causou um problema de saúde. Eu conversando ontem, eu acredito que foi ontem, se eu não me engano, inclusive acho que foi o aniversário desse meu amigo. Ele estava contando que ele começou a fazer negócio com alguém, e o negócio de imediato parecia muito bem, parecia que ia dar certo, que estava tudo indo bem. E ele tomou um golpe naquilo ali, e aquele golpe que ele tomou feriu ele emocionalmente de uma forma que ele depois teve ali, não sei se foi um meio infarto, um derrame, alguma coisa. E hoje ele fala, um lado do corpo dele está paralisado, ele só consegue mexer. A voz dele é muito difícil você entender quando ele fala, porque ele fala com parte ainda do corpo paralisado. E tudo que aconteceu foi devido a esse negócio errado. Vocês veem? Às vezes uma oportunidade que parecia ser bom se tornou para ele a maior ruína da vida deles. Olha só outra situação, Jonas. Quando Jonas ele entra naquele navio para ir para Tarsis, aquela passagem de Jonas foi a passagem mais cara que alguém já vendeu na face da terra. Porque a presença de Jonas naquele navio trouxe tanta morte, tanto prejuízo para eles, ao ponto de quase o navio se afundar, quebrar-se e a pique. Olha que situação. E o próprio Jonas dizia que o mar só ia se aquietar a hora que eles lançassem o Jonas para fora daquele navio. Olha só que situação. Muitas vezes aquilo que nós trazemos para nossas vidas pode ali causar um estrago muito grande para nossas vidas. Aí você me diz: pastor, então eu vou fazer o quê? Eu nunca vou saber o que fazer. Como é que eu vou trazer então alguém para a minha vida? Como é que eu vou fazer uma sociedade? Como é que eu vou abrir um negócio? Como é que eu vou fazer uma escolha? Aí eu queria que você fosse lá em Gênesis capítulo 39, versículo 2 em diante. Gênesis 39, 2. Alguém que nem era de Deus, mas teve ali uma percepção muito grande quando ele fez uma escolha do que trazia para a casa dele. Então você percebe que não precisamos entender muito da Bíblia para que a gente possa fazer escolhas corretas. Amém? Nós precisamos ter ali um pouco mais de atenção. Acharam aí? Diz assim, ó, e o Senhor estava com quem? Com José, e foi varão que? Próspero. Quando diz próspero, não é quantidade de dinheiro. Próspero é a vida da pessoa. Você olha para a vida dela, você percebe ali que aquela pessoa é uma pessoa abençoada. E diz, e estava na casa de seu senhor egípcio. Olha o 3. Vendo, pois, o seu senhor, o quê? Que o Senhor estava. Como é que o egípcio fez? Como é que o Potifar fez para poder administrar o que ele tinha? Tem muitas pessoas que elas aproveitam qualquer oportunidade que surge.
Mas o Potifar não. Você vê como é um homem de sabedoria até. Quando ele traz o escravo, ele observa, espera um pouquinho, deixa eu ver primeiro como é que é ele. E ele começa a observar que aquele homem, ele era um homem que prosperava em tudo. Mas ele era escravo, pastor. Você pode estar em qualquer situação dessa vida. Você percebe quando a pessoa tem ali a mão de Deus na vida dela. É verdade ou não é? Por pequenas situações, pequenos detalhes, você consegue ver Deus sobre a vida das pessoas. Então eu preciso observar. Será que essa pessoa realmente é uma pessoa de Deus? Você começa a observar. A Bíblia diz que ele viu, vendo, pois, o seu Senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o quê? O Senhor prosperava em sua, ou seja, ele olha para a vida de José e percebe que José tinha algo diferente. Diferente dos outros escravos, a postura de José era uma postura diferente. As coisas fluíam na mão de José. O que o José fazia parecia ter a bênção de Deus. O que esse homem então faz, igreja? 4. José achou graça aos seus olhos e servia-o. E ele o pôs sobre a sua casa e entregou o quê? Na sua mão tudo que tinha. Olha um homem que teve sabedoria. O que o Potifar faz? Pega tudo que ele tinha e ele vai e coloca na mão de José. Mas ele não fez isso na emoção, não fez isso por uma necessidade. Ele não fez isso de uma maneira impensada. Quando o Potifar entrega tudo sobre o domínio de José, a Bíblia diz que ele já tinha observado primeiro que Deus ele era com aquela pessoa. É o que nós precisamos aprender a fazer, observar. Vamos ver se Deus realmente é com essa pessoa. A gente tem que olhar para isso. Às vezes nós somos levados muito pelo que está diante dos olhos, e às vezes nós padecemos. E aquilo que parecia bom agora pode se tornar uma ruína amanhã. O José não, o José foi bênção lá. E os 5, olha as consequências da escolha boa. E aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor o quê? Abençoou a casa por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo que tinha na casa e no campo. Ou seja, até aquele que não era de Deus, o egípcio, o Potifar, foi abençoado por Deus quando ele trouxe vida para dentro da casa dele. O que você tem trazido para a tua casa? Ah, mas eu gosto muito daquela pessoa, pastor. Tudo bem, mas cuidado. Você pode estar trazendo ruína. Você tem que observar como é que é Deus na vida dela. Ô pastor, Deus tem mostrado o agir dele sobre a pessoa? Tem. Fica tranquilo. Mas se não tem, toma cuidado. Amém? Cuidado com a escolha. O Abraão, ele chegou para o sobrinho e falou: olha, não vai ter contenda aqui. O Abraão não queria contenda. O Abraão queria a bênção de Deus. E ele toma uma decisão que deve ser muito difícil. Ele fala para o sobrinho assim: olha, se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Escolher a esquerda, eu vou para a direita. Você vê que ele vem e coloca tudo à disposição do sobrinho. Ele não se importava de perder, ele queria a bênção de Deus. E quando você tem essa confiança em Deus, aí tudo dá certo. Aí a tua casa prospera, aí a vida está na tua casa e tudo que você faz acaba sendo abençoado. Deus quer abençoar a tua vida também, mas você tem que ser sábio, você tem que escolher direito. Espera um pouquinho, por que eu vou ser amigo dessa pessoa? O que tem de Deus sobre a vida dela? Pastor, não tem nada. Então toma cuidado, não se precipita não. Essa amizade pode trazer ruína para a tua vida. Amém? Pode ser muito perigoso para a tua vida. Não é discriminando ninguém não, mas você precisa observar se aquilo vai te trazer algum tipo de prejuízo ou não. Amém? As pessoas que estavam naquele navio, quando Jonas entrou naquele navio, irmão, eles perderam tudo. Tem gente que perdeu talvez as roupas, perderam talvez as riquezas.
A Bíblia diz que eles começaram a pegar tudo que tinha dentro do navio e começaram a jogar para fora. Para quê? Porque parecia que aquele navio ia se quebrar. Às vezes nós estamos numa situação que parece realmente que as nossas vidas vão se quebrar. Não é verdade? Você olha para um lado, não tem saída, olha para o outro, não tem saída. Pastor, o que eu tenho que fazer? Às vezes eu preciso fazer o que fez o pessoal do navio. Às vezes eu preciso de fazer aquilo que fez ali no caso o próprio Abraão com o sobrinho. Falar, pera um pouquinho, a terra está diante de ti. Faz o seguinte, ó, então vai com Jesus, amém? Que dê tudo certo, mas não traz morte para a tua vida, não traz morte para você. Seja como aquele egípcio. Volta lá no 39:3, mais uma vez. Qual foi o critério que ele usou, igreja? Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com quem? Com ele. Então o Potifar, ele para, ele olha e observa na vida do escravo dele. Eu imagino que José não foi o único que aquele Potifar olhou, irmãos. Eu imagino que ele deve ter olhado para outros também. Eu imagino que ele queria colocar a casa dele há muito tempo na mão de alguém. Mas ele não fez isso com qualquer um. O que ele faz? Ele faz uma escolha correta. Ah, mas José foi terminar depois na prisão, pastor. Foi porque ele foi honesto, porque a escolha do Potifar era uma escolha correta. Amém, igreja? Quando você faz uma escolha correta, o resultado vai vir. E aí diz lá, ó, ele vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor o quê? Prosperava em sua. É isso que eu tenho que observar. Espera um pouquinho. Essa amizade realmente vai ser bom para a minha vida? É Deus que age através dela? Ô pastor, às vezes é palavrão, às vezes é só grosseria, às vezes é só vícios que a pessoa tem. Não criticando quem tem vícios, mas às vezes a pessoa só está trazendo ruínas para ela. Tem gente que ela está bem, de repente ela começa a pegar caminhos complicados. Entenda, você está trazendo morte para você. Você vai impedir Deus de te abençoar. Você vai impedir o Senhor de trabalhar sobre a tua vida. Então você tem que observar como ele fez. Espera um pouquinho, Deus está ali? Não está. Então não serve para mim. Se Deus não está à frente, então eu não quero para a minha vida. Amém? E assim vamos ser abençoados. Volta em Deuteronômios 30:19. Deuteronômios 30:19. Deuteronômio 30, versículo 19. Nós estamos terminando, tá bom, igreja? 30:19. Deuteronômio 30:19. Podemos ler? Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a... Deus então colocou para a gente o que? Vida e morte. Pastor, onde tem vida e morte? Na prática, o que a palavra mandou eu fazer? Vida. A palavra condena, é morte. A palavra manda eu andar com Deus, é vida. A palavra diz para mim me apartar da roda do escarnecedor. Manda me apartar daquilo que me faz mal. Então ali é morte se eu pegar aquele caminho. Amém? Então eu tenho que fazer a escolha certa. E ele diz lá, ó, escolhe, pois, a vida para que vivas tu. E o que, igreja? E a tua semente, 20. Amando quem? Ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e o que? A longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que lhes havia de dar. Diga graças a Deus. Se eu fizer o que Deus me mandou, a bênção vai estar na tua vida. E aquilo que você pôr nas tuas mãos, você vai ver Deus abençoar, que nele abençoou José. Agora vai ter um monte de gente tentando te tirar do caminho de Deus. Mas você tem que fazer uma escolha. O que eu quero para a minha vida? Eu quero vida ou quero morte? Eu quero vida. Então, irmãos, fecha o ouvido para o mundo. Se volta para Jesus.
Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar, vamos clamar Jesus agora. Pai querido e Pai amado, estamos na sua presença agora, Pai, e viemos buscar, Jesus, a libertação, Pai. Meu Deus, a sua palavra nos diz para escolher vida, Pai, e não a morte, Deus. Quantas pessoas, Jesus, têm escolhido errado, têm escolhido morte, meu Deus, no dia a dia. Quantas pessoas, meu Deus, por causa de um vício, por causa da bebida, por causa, meu Deus, do cigarro, da nicotina, por causa, meu Deus, de uma sensação prazerosa momentaneamente, tem estragado, tem jogado a vida fora, Deus. Olha para essa pessoa, Pai, que está com a vida toda arrebentada, destruída, meu Deus, sem saída, sem um caminho de bênção. Mas o Senhor é poderoso para entrar, para tocar com o teu poder sobre cada vida, para trazer, meu Deus, os caminhos abertos sobre quem está clamando. Ouça agora, meu Deus, a oração desse pai, dessa mãe, a oração desse filho, dessa mulher, meu Deus, desse homem, essa pessoa que diz: Jesus, muda a minha história, muda, meu Deus, a minha situação. Muitas vezes, ó Deus, nos encontramos, ó Pai, em desertos. Muitas vezes nos encontramos, ó Deus, numa situação de impotência, mas o Senhor é poderoso para se levantar agora e agir, meu Deus, na vida de cada pessoa que clama. E numa só voz agora, meu Deus, nós clamamos agora e repreendemos toda a força do mal. E eu estou dizendo agora, meu Deus, começa a queimar com teu poder, Pai. Vai passando agora, Deus, dentro da casa desse homem, dessa mulher, e aonde a macumba, o trabalho feito, o olho gordo, a inveja, aonde aquela amarração, aquela maldição tem reinado, eu estou quebrando agora o teu poder, demônio. Jesus, vai queimando agora, vai passando com o teu poder, aquela pessoa que tem sido vítima da maldição, aquele homem, meu Deus, que está se inclinando novamente à bebida, está se inclinando ao cigarro, às drogas, à dependência, aquela mulher, meu Deus, que está se inclinando novamente ao vício, vai saindo agora a maldição, aquele medo, Jesus, aquele tormento dentro da casa. A pessoa tem sonhado com destruição, meu Deus, é sonho com serpente, com dente quebrado, com caixão, com defunto. Meu Deus, a pessoa que vê vultos dentro de casa, ela tem ouvido vozes chamando ela, vozes do além: sai daí, demônio! Vai saindo agora a maldição hereditária. Eu estou quebrando agora o seu domínio. Satanás que coloca doença, enfermidade crônica, Pai, começou a aparecer agora doenças, ele tem sentido esse mal-estar. Sai daí alergia, sai daí sinusite, renite, artrite, artrose. Demônio, eu estou quebrando agora o teu domínio, eu estou te amaldiçoando agora. Sai da corrente sanguínea, vai saindo de lá tormento. Você faz aquela pessoa perder o sono toda noite. Um dia, meu Deus, é aquela criança, meu Pai, que acorda mal no meio da noite. Meu Deus, outro dia, Pai, é uma sensação ruim, um desespero. Jesus, aquele coração acelerado. Jesus, aquela sensação de fadiga. Vai saindo dele agora, vai saindo dela, aquela soneira, aquela preguiça, aquele mal-estar, aquela sonolência. Vai saindo agora mal, vai saindo agora angústia, tristeza, todo desânimo, toda a força do inferno. Nós te quebramos agora, maldito, e damos uma ordem: acabou o seu domínio. Pega tudo que é seu e saia em o nome de Jesus. Meu Deus, e a sua presença, Pai, que nos exalta. Então exalta agora esse homem, essa mulher, essa pessoa que está clamando agora, Jesus.
Elas deixaram, meu Pai, tudo para estar na tua presença. Talvez estão orando por alguém, meu Deus, que não está bem. Alguém que tem estado prostrado, caído na vida, Pai. Mas, meu Deus, nada dá certo se o Senhor não estiver conosco. Então que o teu poder, Jesus, que o poder que cura, que liberta, que esse poder, meu Deus, ele venha de encontro a essa vida. Eu digo poder de Deus, levanta essa pessoa, coloque essa pessoa de pé, meu Pai, na vida financeira, na vida profissional. Coloque ela de pé, meu Deus, no casamento, no relacionamento, meu Pai íntimo. Coloque essa pessoa de pé, meu Deus, nas finanças. Coloque de pé, Jesus, em relação ao seu convívio pessoal. Que todas as áreas da vida dessa pessoa sejam prósperas, Pai. E que aquilo que aconteceu com José lá na casa de Potifar, meu Deus, que isso aconteça também, Pai, na vida dessa pessoa que está orando. Que ela receba agora a vida do Senhor. Que seja como foi na vida de Abraão, Pai. Que o Senhor comece a mostrar para essa pessoa o teu poder, Pai. Que ela possa ver, meu Deus, novos horizontes na vida delas. Pede para Ele, Deus, me abençoa. Abençoa, meu Deus, a minha vida. Você tem um Deus forte, um Deus grande, um Deus que vai mudar a tua história, um Deus que está mudando a tua situação. Oh Jesus, alguém está pedindo, Deus, muda a minha história hoje. Muda a minha vida hoje, Pai. Alguém está dizendo, Jesus, eu não aceito mais continuar nesse marasmo. Alguém está dizendo, Jesus, eu não aceito mais tantas doenças, tantas enfermidades. Eu não aceito mais, meu Deus, ver aquela criança sofrendo, aquele homem sofrendo, aquela senhora sofrendo, aquele idoso, Pai. Jesus, aquelas portas fechadas. Entra com providência agora. Com o seu poder, Jesus, muda completamente essa vida. Meu Deus, hoje é o dia do tudo ou nada, Pai. Que essa pessoa tenha tudo do Senhor, Pai. E que nada de Satanás, meu Deus, possa estar a partir de hoje sobre a vida delas. E que elas sejam abençoadas. Em nome de Jesus. Jesus, bem forte para Jesus. Glória a Deus.